Nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, meus caros, é um assunto evidentemente complexo para um tempo tão curto, mas é uma forma de provocar e de incentivar, né, as pessoas a se aprofundarem no assunto. Como identificar a religião verdadeira? É uma pergunta, quer dizer, que já é colocada em forma de pergunta, no sentido de que nós podemos identificar a religião verdadeira, porque alguém poderia começar, mas é possível identificar a religião verdadeira? O outro poderia começar, mas existe religião verdadeira, né? O outro poderia começar, mas será que existe realmente prova de que Deus existe, de que existe um princípio sobrenatural, incriado, né? Que sustenta, que criou e sustenta todas as coisas? O fato é que essas perguntas, né? Depois de uma longa caminhada filosófica, o uso da reta razão, se demonstra, né, com boa vontade, que sim, que Deus existe. Né? São Tomás de Aquino deu as 5 provas da existência de Deus pela razão natural, e outros filósofos também estudaram a questão. E se Deus existe, ele deixou um caminho de verdade, porque se pode provar que ele, né, é bom, que ele é bondoso, não se pode provar pela reta razão que ele é trino, por exemplo, né, mas se pode provar que ele é uno, que ele existe, que ele é bondoso, que ele é verdadeiro. Então, se Deus nos criou com o desejo, né, de existindo, nos criou com o desejo de conhecer a verdade, né, então existe a religião verdadeira, mas como identificar isso, né? Primeira coisa é saber que a religião verdadeira, ela não é um movimento do homem rumo a Deus. Todas as religiões são isso, né? Uma tentativa de encontrar um caminho de reconciliação com o céu, ou com os deuses, ou com as forças do universo. Então, isso tem no budismo, isso tem no, no, no hinduísmo e tantas práticas religiosas de diversas partes do mundo. A religião verdadeira, né, ela vem do céu para a terra, é a descida de Deus para a terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Quer dizer, o próprio Deus desce, se faz homem, para nos elevar para o céu. Enquanto as religiões fazem um esforço para chegar até Deus, na religião verdadeira, né, o que distingue a religião cristã de todas as outras é que Deus desce, é Deus que vem e toma iniciativa para nos levar para o céu. Depois, Cristo, né, é o Senhor. E alguém poderia falar, mas como nós sabemos que Cristo é o Senhor? E aí o venerável Fulton Sheen, um grande arcebispo americano, um grande comunicador, coloca algumas coisas, alguns critérios que nos ajudam, né, a entender. Se nós pegarmos alguns líderes religiosos, Buda, né, Confúcio, para falar em alguns do Oriente, ou Maomé mesmo, que fala que recebeu uma mensagem do anjo, né, o livro recebeu o livro do anjo do Gabriel. Alguém poderia falar, mas como que você sabe disso? Como que eu posso falar que alguém recebeu o livro de um anjo? Ele começa com a seguinte pergunta, colocando todos lado a lado com o nosso Senhor Jesus Cristo, perguntar o seguinte: alguém esperava por você, né? Alguém esperava por você? Nosso Senhor Jesus Cristo vai poder falar que sim, porque existiu todo o Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas que esperavam por ele. No Antigo Testamento, né, temos as profecias de que ele nasceria, onde ele nasceria, que ele sofreria, né, o servo sofredor, que ali contido, profetizado no profeta Isaías. Nós sabemos que ele seria o Salvador. Depois, então, nosso Senhor Jesus Cristo tem esse critério. Ele era esperado, então ele pode ser identificado na história, a sua espera, a sua atuação na história e o seu pós. E o pós, né, depois que ele partiu deste mundo, ressuscitou. Depois, o outro critério as outras religiões ensinam o que fazer, né? Como fazer coisas para ter a vida, vamos dizer assim. Então, o islamismo fala, seja submisso a Allah. O budismo fala, né, negue o seu ser, né, para viver o nada, né, para você anular todos os desejos e as paixões, né. Nosso Senhor fala, eu sou a verdade, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então,
é a verdade encarnada. E aí o venerável Fulton Sheen fala o seguinte: enquanto ninguém se apaixona por uma ideia, por mais bonito que seja, por uma fórmula matemática, mas quando aquilo é encarnado numa pessoa, como Nosso Senhor fala, eu sou a verdade, é muito mais do que seguir um princípio moral. A moral no cristianismo é uma consequência do amor a Jesus Cristo. Então, amamos a Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que é o Deus amor, que veio nos salvar, e por consequência, nós queremos corresponder a essa graça por uma vida santa. Enquanto nas outras religiões, o princípio moral vem, muitas vezes, em primeiro lugar, né, não como consequência do amor por Deus. É um esforço humano fazer essas coisas. Em Jesus Cristo, não. É fazer como consequência, ajudados pela graça de Deus, pelo dom de Cristo Jesus, morto e ressuscitado por nós. Depois, outro ponto que é importante também, do que São Tomás chama dos preâmbula fidei, são os sinais da verdade da igreja, porque o mesmo Cristo que veio ao mundo, que ressuscitou, fundou uma igreja. E como saber, então, qual é a igreja verdadeira? É a igreja que tem a continuidade histórica, que vem desde Cristo até hoje, é a igreja que tem milagres comprovados, né, analisados pela reta razão, que vão desde curas de doentes até milagres maiores de diversos tipos, as aparições de Nossa Senhora. Pode pegar o milagre do sol em Fátima, em 17, testemunhado há mais de 100 anos, testemunhado por mais de 70 mil pessoas. Pode pegar o milagre de Calanda, na Espanha, no século XVII, quando comprovadamente um doente que teve a sua perna amputada, milagrosamente recebeu a perna de volta pela intercessão da Virgem Maria, de Nossa Senhora do Pilar, no Santuário do Pilar, lá na Espanha. Isso aconteceu, atestado. Os milagres em Lourdes, reconhecidos pela Igreja, sem explicação científica alguma, fora tantos outros milagres que aconteceram, os milagres de processo de canonização, por exemplo. Para ter um processo regular tem que ter os milagres comprovadamente acontecidos. Então, São Tomás fala dos preâmbula fidei, quer dizer, daquelas coisas que estão ao alcance da nossa razão natural. Então, se nós temos a humildade de buscar, de ver os argumentos, de analisar as questões, nós chegaremos, com a ajuda da graça de Deus, evidentemente, à certeza de que Deus existe, de que existe uma religião verdadeira e que essa religião verdadeira é a religião católica. Vamos rezar para sermos fiéis, para aprofundarmos as nossas convicções, o nosso amor por Jesus Cristo, e a partir daí aprofundar as nossas convicções de fé, e também rezar e trabalhar pela conversão do mundo inteiro. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.